Olá, retornamos com o programa Conexão Legal. Conexão Legal é uma veiculação do Instituto Internacional de Direito Comparado. E você pode também aí em casa ter o Conexão Legal pela internet, iidc.org.br. Ingresse no nosso site, compartilhe conosco a sua experiência, as suas ideias a respeito do nosso programa. E também concorra aos livros das pessoas que estão entrevistadas aqui e também do nosso presidente, professor Régis de Oliveira. Nós falamos hoje a respeito da reforma eleitoral, da reforma de 2006, da mini-reforma aqui em 2009, e o Dr. Pomini, Anderson Pomini, explicava um pouquinho das reformas. Então, o prazo hoje para o Ministério Público entrar com uma ação a respeito de algum vício no decorrer da campanha é de 120 dias da data da diplomação. Perfeito. Qual é a outra alteração? Houveram diversas alterações, como eu já dizia. Mas as principais, primeiro, foi essa, que o TSE decidiu que o prazo é de 120 dias para ações contra a expedição do mandato, contra a expedição do diploma do mandatário eleito. E pela cassação? E pela cassação, claro. E uma outra mudança significativa que houve foi com relação à proporcionalidade, que era utilizado na análise, quando da análise das prestações de conta, por exemplo, do candidato, que muitas vezes omitiu ou deixou de declarar, melhor dizendo, valores irrisórios. E essas contas eram desaprovadas. Ou seja, estava totalmente presente os requisitos da boa-fé, tá certo? Ele declarou tudo o que foi feito durante a campanha e, por um erro formal, deixou de declarar valores pequenos, 50, 100 reais. E a lei determina aos técnicos do tribunal e aos juízes eleitorais que desaprovem as contas. Então, foi um princípio que veio de forma tácita, previsto no texto dessa mini-reforma. Então, que as contas deveriam ser adotadas, nessas contas, o princípio da proporcionalidade. Ou seja, qual é a proporcionalidade de uma desaprovação das contas com relação a valores irrisórios? Nada, isso não muda nada, tá certo? Também não configura abuso de poder econômico? Não, pelo contrário. Com referência à prestação de conta, como você muito bem colocou, nós temos também diversas atuações, até mesmo de vários candidatos que tiveram problemas. Dr. Dilador Borges, esses problemas, eles configuram realmente um abuso do poder econômico? Então, eu acho que tem coisas que a lei, o auditor, às vezes eu acho que leva muito ao pé da letra e acaba se exagerando e prejudicando. Por exemplo, a gente tem conhecimento, né, de prestações de conta, por exemplo, eu vou te dar como exemplo, pintura de muro. Aí você vai lá, né, tem que ter o recibo do espaço cedido e tal, você pega o recibo, assina, e quando foi da prestação de conta, os auditores exigiram de reconhecer firma, né, do recibo. E a lei não fala isso. Mas o auditor exigiu. Isso saiu até na imprensa, né, eu já vi isso, casos desses aí. E a pessoa teve a conta aprovada? Não, parcial. E outras, às vezes ocorre, por exemplo, normalmente as pessoas que deixam pintar muro e tal, são pessoas humildes, de bairro, que quer contribuir. Não, e às vezes tem trabalho, tem serviço, né? Não pode perder uma hora de cartório para ir lá reconhecer firma, porque não tem firma, às vezes a pessoa não tem a firma constituir no cartório e tal. Então, esses exageros, eu acho que, né, os auditores, a lei, poderia ver com outros olhos. Até porque isso não vai fazer... de má fé, né, que o próprio doutor disse. Mas isso também não vai fazer diferença, né, doutor Dilador? Isso não daí faz, é às vezes não interfere na vida política. Viu, sem dúvida. É doação, tudo, mas vem a exigência que quer levar ao pé, ao pé da letra, né? Ao pé da lei. Então fica difícil. O senhor tem razão. O problema é o excesso de formalidade. E a gente acompanha diariamente a análise das contas no tribunal e os técnicos, os auditores do tribunal, realmente são severos. Eles atentam a detalhes, e é um detalhe que, de certa forma, contraria o que está disposto na lei. Geralmente 90% dos pareceres dos técnicos dos tribunais são pela desaprovação.
Os juízes, considerando o que foi relacionado pelos técnicos, eles acabam, na maioria das vezes, aprovando as contas, aprovando com ressalvas. Porque você tem o juiz tem algumas opções quando aprova as contas. Aprova com ressalvas ou desaprova, tá certo? Ou parcial, né? Ou uma aprovação parcial, que seria a aprovação com ressalvas, nesse caso. Agora, tem uma mudança também nessa mini-reforma de 2009, que fala dessa questão de prestação de contas. Em 2006 havia uma resolução, melhor, em 2008 foi expedida uma resolução disciplinando que o candidato que tivesse as suas contas desaprovadas, ele estaria inelegível pelo período ao qual concorreu, ao mandato que concorreu, tá certo? Então, se ele concorreu... Um deputado a 4, um senador a 8. Em 2008, a vereador, ele estaria inelegível pelo período de 4 anos, até 2012. Portanto, ele não poderia registrar a candidatura agora no tribunal ou mesmo para uma eventual candidatura de vereador lá em 2012. Essa mini-reforma acaba com isso, disciplinando que basta a apresentação de contas do candidato, aprovadas ou não, isso não gera inelegibilidade. Por quê? Porque o Ministério Público, quando a conta é desaprovada, geralmente é encaminhada para o Ministério Público. Se o Ministério Público perceber que houve má-fé ou abuso do poder econômico, ele, numa ação autônoma, tá certo? Se processa, ele vai te processar para analisar se é ou não o caso de inelegibilidade. Mas não que ser automático. Não, não pode ser automático. Isso foi um grande avanço na legislação. Tem que ser julgado. Tem que ser julgado, numa ação autônoma. Porque uma coisa é a prestação de conta, que é uma ação administrativa, tá certo? Outra é condenar pela inelegibilidade do candidato. Até um pré-requisito para tomar posse, né? Para tomar posse e para registrar, inclusive, a candidatura, né? Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Anderson Pomini, Dr. Dilador Borges. Meu muito obrigado em nome do Instituto Internacional de Direito Comparado. Prazer grande e parabéns pelo programa. Obrigado. Mais uma vez agradeço a participação. Muito obrigado. Você de casa, não se esqueça. Se você teve dúvidas ou sugestões a respeito deste programa, esteja conosco em idc.org.br. Se você também quer indicar uma pauta para o Conexão Legal, fique à vontade. Ingresse lá no idc.org.br, preencha o questionário e envie para nós. E se você quiser concorrer a um livro do professor Régio de Oliveira ou de um dos nossos entrevistados, também ingresse no nosso site. Meu muito obrigado e até uma próxima semana.